O Palmeiras, até agora, no Brasileiro, empatou na estreia, depois ganhou os outros 4 jogos. Na Libertadores é o único time brasileiro que ganhou os 2 jogos. E vai bem, é um time super competitivo. Eu falei aqui há pouco tempo, falei durante o Paulista e também quando o Richard Rios fez aquele sinal para a torcida ficar quieta, que assim, a torcida do Palmeiras estava reclamando do absolutamente do nada, assim, não tinha nenhum motivo para reclamação, tudo normal, tudo tranquilo. O Palmeiras levou o Campeonato Paulista como uma pré-temporada, que é a maneira correta, ainda mais quando não tem uma pré-temporada prevista no calendário. Jogaram garotos que nunca tinham jogado no profissional, jogou Atuesta, que todo mundo sabia que ia embora, jogou Rômulo, que ia embora. Era uma pré-temporada mesmo. E mudou muito o elenco. Então, aos poucos vai acertando. O Palmeiras teve que fazer uma grande mudança de elenco que há muito tempo não fazia. Então, agora o time vai se acertando aos poucos, vai ter os seus momentos de oscilação, claro, não vai ser tudo perfeito daqui até dezembro, vai ter tropeços, vai ter momentos ruins, mas vai competir de novo em tudo. É um time que é muito forte, é um time que compete. Aí podem gostar do estilo de jogo ou não, mas o time tá ali sempre brigando pelas principais competições, sempre brigando pela liderança de Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 ganhou 2 e foi vice no outro. Libertadores, com exceção do ano passado, estava chegando na semifinal toda hora, e ano passado também pegou um adversário duro logo nas oitavas, que foi o Botafogo, que acabou sendo o campeão da competição. Então, assim, um Palmeiras muito forte, como foi nos últimos anos, como o Palmeiras é forte nos últimos anos. Então é um Palmeiras que ele é um time que vai ser competitivo. Não tinha nenhum motivo para aquela, nem sei se dá para chamar aquilo de crise, né? Mas era uma insatisfação, assim, sem motivo. Então, é um Palmeiras que vai brigar no Brasileiro, com certeza, com o Flamengo aí. Vamos ver se alguém consegue se meter nisso, principalmente quando estivermos aí na reta final de Libertadores, de Copa do Brasil, como Palmeiras e Flamengo vão administrar esse calendário. Os dois vão jogar o Mundial nos Estados Unidos, mas estarão ali na briga, como estão quase sempre, e vamos ver se alguém se mete nessa disputa. E a semana do Palmeiras, acho que vale ser muito exaltada, né? Num campeonato de pontos corridos, você tem jogos duros, você tem que fazer a sua base de pontos contra os adversários mais fracos, principalmente na sua casa, e contra esses times que brigam embaixo, conquistar fora. Mas essa semana, o Palmeiras teve 3 jogos dificílimos no Campeonato Brasileiro e ganhou os 3. Ele pega o Corinthians, que é um clássico, é um time que tinha derrotado o Palmeiras há pouco tempo na decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganha do Corinthians jogando muito melhor que o Corinthians. E aí pega 2 jogos fora de casa, que é normal perder ponto. Inter em Porto Alegre e Fortaleza em Fortaleza. Ano passado o Palmeiras não venceu nem o Inter em Porto Alegre, nem o Fortaleza em Fortaleza. Foi lá e ganhou dos 2, né? Então o Palmeiras pega uma semana de Corinthians, Inter e Fortaleza, esses 2 últimos fora de casa, e ganha os 3 jogos. Então é um time, outra vez, muito forte. E agora acho que vai ter um pouco mais de sossego para trabalhar, porque antes estavam reclamando de absolutamente nada, né? Sem motivo nenhum. E o Palmeiras vai para o seu lugar normal, que é brigar pelos títulos. A gente tem que chamar a atenção aqui, o Flávio Prado. Por quê? Porque o Palmeiras ele chega nesse momento a 6 vitórias seguidas, hein? Pela primeira vez desde o período entre janeiro e fevereiro de 2023. Ou seja, há mais de 2 anos que o Palmeiras não chegava a 6 vitórias consecutivas. E, além disso, é o time da Série A do futebol brasileiro que menos perdeu no ano. Foram só 2 derrotas. O Bruno mesmo falou, torcida reclamando, ele disse reclamando de barriga cheia, e é impressionante realmente, né? Porque, o Palmeiras hoje ele é líder do Brasileirão e ele igualou o seu melhor desempenho após as 5 primeiras rodadas na história do Brasileirão de pontos corridos. Com 13 pontos, ou seja, 4 vitórias e 1 empate, o Palmeiras só atingiu a marca em 2 oportunidades. 2023, quando foi campeão brasileiro, e 2019, quando o Flamengo do Jorge Jesus foi o campeão brasileiro. E eu acho que esse time do Abel, quando ele quer jogar, ele faz boas partidas. Acho mesmo. Cria muitas chances. Ontem mesmo, o Palmeiras era pouco assustado, né, pouco ameaçado, e era eficiente quando estava no ataque. E aí, Flávio Prado, a gente tem que valorizar o trabalho do Abel Ferreira, né? Por quê? Porque você chegar a 6 vitórias seguidas, quando começam as competições mais importantes, o seu time cresce.
Isso também vem muito do treinador, né, Flávio? O Palmeiras ele foi trocando o elenco, né? Ele foi fazendo dando uma renovada no elenco, era necessário, e aí isso demandou algum tempo, e o Palmeiras, inteligentemente, algum tempo está pouco se lixando para o Campeonato Paulista. Ele até ganha, por quê? Até pela incompetência dos outros. Esse ano, com o Corinthians dando aquela arrancada e tal, acabou perdendo para o Corinthians, mas não quer dizer absolutamente nada. Eu acho que o Palmeiras está fazendo uma coisa que o Botafogo faz muito bem, e um tempo atrás o Atlético Paranaense fazia também. Ou seja, ignorar o campeonato regional e usar para pré-temporada, que é o que tem que ser feito mesmo. Não adianta você... O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro e parecia que tinha vencido a Copa do Mundo. O São Paulo a mesma coisa, uns anos atrás, nossa, era Champions League. E não vale nada, é uma tranqueira. Tanto é que os caras que ganharam já estão tudo caindo aí. O Ramon já foi pro espaço, quem é o outro? O Atlético Mineiro estava sem ganhar nada, estava na zona de rebaixamento até agora há pouco. Não adianta nada ganhar isso aí. Então, esses times estão usando bem esse trabalho. Então, vale a partir de agora. Para mim, a jornada, o campeonato começa, a temporada brasileira começa com o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está dentro do que se esperava, foi moldando o time, usando com inteligência o campeonato regional para fazer montagem do time, e agora está colocando em prática aquilo que ele treinou e aquilo que vai ser para ele positivo durante todo o ano. Mas é realmente, né, um belo trabalho do Abel. Eu vou até ler aqui uma declaração dele, onde ele ressaltou a dificuldade que é vencer na casa do Fortaleza. Realmente é muito difícil. Realmente o que o Everton fez ontem foi foda, né? Uma baita defesa num pênalti no minuto final. Na minha opinião, também incompetência do Lutero, porque você ter um pênalti no final do jogo e você perder, eu acho que é incompetência também de quem cobrou o pênalti, mas a defesa do Everton foi uma defesa difícil. E aí, o Abel, ele diz, já joguei aqui no Castelão vários jogos, conheço bem o campo, o público, o treinador, que é excelente. Fortaleza não perdia aqui, havia 23 jogos. Disse antes aos jogadores que teria que ser do nosso esforço, a atitude, sabemos o quanto é difícil. Sabe o que é mais difícil que ganhar? É ganhar de forma consecutiva. Não há nada mais difícil do que isso. E realmente é uma sequência impressionante do Palmeiras, 6 vitórias seguidas, e é aquilo, né, Bruno? Comparando os dois principais concorrentes aí ao título brasileiro, que a gente sempre colocou desde o começo, Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras ele peca menos. Tem isso. Por que o Palmeiras vai tão melhor do que o Flamengo nos últimos anos do Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras ele oscila menos, porque o Palmeiras perde menos chances, porque o Palmeiras não dá mole em momentos cruciais. E o que aconteceu com o Flamengo no jogo contra o Vasco, Bruno, foi um mole. Pode vir com aquele discursinho que é clássico, não sei o quê, mas o Flamengo ele teve, se eu não me engano, 17 finalizações, teve 8 finalizações no gol e não converteu nenhuma. Aí você vai comparar os números do Palmeiras de ontem, se você for pegar finalização do Palmeiras e comparar com as finalizações do Flamengo, vai ter muito menos e fez 2 gols. Dá para dizer que esse Palmeiras é mais eficiente, Bruno, do que o Flamengo? E outra, se tem um cara que eu acho menos valorizado do que merece no Palmeiras é o Flaco Lopes, cara. Eu não sei por que não valorizam o Flaco como eu acho que ele merece. O cara sempre faz gol, o cara sempre cria chance, faz gol de cabeça, faz gol com os pés. Eu não entendo por que não valorizam o Flaco, na minha opinião, como ele merece, Bruno Prado. O Flaco é um bom atacante, gosto dele, fez mais de 20 gols no ano passado, esse ano já fez os seus gols, fez ontem, fez contra o Sport um gol de pênalti, é um bom atacante, ele tem os seus altos e baixos, ele às vezes parece que ele desconcentra um pouco, ele perde algumas jogadas que parece que ele está um pouco desconcentrado, mas ele é bom jogador, ele é útil ao Palmeiras na bola aérea. Ontem uma jogada, né, no mano a mano, ele passou pelo Davi Luiz, né, ele cortou pro lado e bateu de perna esquerda, é um atacante muito eficiente. O Palmeiras ele tem uma boa opção que é o Flaco. O Palmeiras ele realmente tem essa característica, assim, ele é um time, não é sempre que acontece, ano passado o Palmeiras nos jogos decisivos acabou falhando, mas é um time que
que é muito regular, assim, normalmente. Ele é um time que cede pouco aos adversários. Palmeiras é um time que defende bem, é um time que não dá tantas oportunidades ao seu adversário. Ontem até correu o risco de tomar um empate, mas é normal. É meio ilusório achar que você vai jogar lá em Fortaleza e não vai tomar sufoco quando você está ganhando o jogo. O Fortaleza não perdia lá desde 2023. O Palmeiras vai lá e consegue uma grande vitória. Então era normal que o Fortaleza viesse para cima e que o Palmeiras fosse encurralado em certo momento. Então o Palmeiras ele tem essa resistência, ele está mais preparado para resistir, e quando ele tem oportunidade ele chega, às vezes num contra-ataque rápido, uma bola parada muito forte. É um time muito eficiente. E o Everton, estava falando aqui com o Mauro, né? O Everton, de maneira inacreditável, tem alguns que falam, né? O Everton ele não pega pênalti, né? O Everton pegou ontem mais um pênalti. Diria que o pênalti do título brasileiro de 23 ele pegou contra o Tiquinho Soares, Botafogo 3, Palmeiras 4, ali era para fazer 4-1 pro Botafogo, e ele pega o pênalti, depois o Palmeiras vira o jogo. Contra o Boca ele pegou na semifinal da Libertadores, depois o time perdeu, mas ele pegou o pênalti do Cavani. Então o Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. O Everton, eu falei aqui pro Mauro, para mim ele tá sem dúvida entre os 5 melhores. O Mauro falou que ele tá em quarto, na opinião dele, né? Como palmeirense, inclusive, além de um grande jornalista. Então o Everton é um goleiro histórico do Palmeiras e ontem garantiu mais 2 pontos pro Palmeiras, um goleiro que já tem 12 títulos pelo Palmeiras e muitos ele colaborou de maneira decisiva. Agora, a eficiência, Bruno, você acha que é a principal virtude do Palmeiras, se comparado ao Flamengo, que é o principal rival na briga pelos títulos? Acho que sim, o Flamengo perde muito gol, sim. Isso é uma coisa antiga até, não é só desse ano. O Palmeiras, acho que até o estilo, né, do Palmeiras, na maior parte do tempo, o Palmeiras já teve várias caras, várias maneiras de jogar com o Abel, que já está aí há mais de 4 anos, mas normalmente é um time que defende bem e usa muito bem os contra-ataques. Então, quando ele tem a oportunidade, ele pega o adversário mais aberto. O Flamengo, ele tenta ficar mais com a bola no campo do adversário, então muitas vezes ele pega o adversário mais posicionado, então ele acaba finalizando mais, só que muitas vezes não tem a finalização tão clara. O Palmeiras ele tem essa eficiência, ele cria pouco, mas ele sabe que ele tem que matar. Quando ele chegar, ele tem que matar. Ele não é que ele cria pouco, é exagero. Assim, ele cria menos que o Flamengo. O Palmeiras, ele cria suas oportunidades, é um time muito eficiente. Se ele ganha a maioria dos jogos, não dá para dizer que ele cria pouco, né? Assim, fazendo uma comparação com o Flamengo. Mas é um time que ele tem menos problema em, às vezes, esperar, ficar no seu campo e sair no contra-ataque. E no contra-ataque você tem a chance mais aberta, como no gol do Flaco ontem. Então o Palmeiras, ele não tem muita essa coisa. Se precisar, a gente vai marcar no nosso campo e vai contra-atacar. Beleza, tranquilo, vamos fazer isso. E aí, quando ele chega num contra-ataque, ele está mais aberto. Talvez seja essa uma explicação. Mas é um time que tem essa eficiência mesmo. É um time que chega e muitas vezes, em 2, 3 chances, ele mata o adversário. Eu acho isso. Eu acho que tem uma coisa que esse Palmeiras tem a mais que o Flamengo, principalmente o Flamengo do Felipe Luiz. Se for falar o Flamengo do Tite, o Palmeiras tinha tudo a mais que o Flamengo do Tite. Se for pegar o Flamengo do Vitor Pereira, tinha tudo a mais que o Flamengo do Vitor Pereira. Agora, o Flamengo do Felipe Luiz, eu acho que joga melhor que o Palmeiras, eu acho que tem um futebol melhor, que sabe pressionar mais o adversário, mas ainda tem uma falta de eficiência que esse Palmeiras não tem. Eu falei do Flaco Lopes, o Mauro Betti, e o argentino, ele foi bancado, né, pelo Abel Ferreira. Por quê? Porque o Abel deixou o Vitor Roque no banco e o Flaco Lopes começou jogando. Eu já falei aqui nesse programa, já falei algumas vezes, que eu acho o Flaco menos valorizado do que ele merece. Eu acho que hoje, é claro que eu não acho que você tem que contratar um jogador por 25 milhões e 500 mil euros para deixar ele no banco. Mas eu acho o Flaco hoje melhor e com mais méritos para ser titular do que o Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque precisa de tempo? Acho. Mas eu acho o Flaco mais eficiente. Eu acho que o Flaco se posiciona melhor. O Vitor Roque tem mais força, tem mais explosão, mas ainda não se encontrou nesse Palmeiras, na minha opinião. Flaco Lopes marcou seu 6º gol na temporada, sendo que dos 18 jogos que ele atuou,
apenas em 10 ele começou sendo titular. Com esse gol de ontem, o Flaco chega à 8ª posição entre os estrangeiros com mais gols na história do Palmeiras, tá? Ou seja, ô Mauro, 18 jogos, 10 como titular, 6 gols marcados e 3 assistências. Eu acho que hoje, com todo o respeito ao Vitor Roque, o Flaco merece essa vaga de titular. Eu acho que o Abel Ferreira tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão certa pensando em quinta-feira. Se eu torço pelo Flamengo, eu também gostaria de ver o Flaco Lopes, não o Vitor Roque na equipe do Palmeiras. Mas o Vitor Roque é muito mais jogador que o Flaco, vai ser mais jogador que o Flaco, mas nisso eu concordo com você. Há uma cobrança exacerbada sobre o Flaco Lopes. E se o centroavante do Palmeiras fosse o Mbappé, se fosse o Haaland, fosse o Kane, se fosse o Lewandowski, a torcida do Palmeiras é criticada do mesmo jeito, como criticou o maior artilheiro da história do clube que mais gols fez em média na história da Libertadores, que é o Rony. O Rony é impressionante porque ele perde milhões de gols, ou bilhões de gols, que ele tá lá porque ele consegue chegar na bola, então por isso que ele perde, tem suas severas imitações, mas eu entendo que na história do futebol, de qualquer outro grupo associativo, seja uma rádio, seja um grupo de pagode, ou seja um time de futebol, você precisa ter pelo menos um Rony, que se mate, que se doe, que dê tudo que tem e até o que não tem. E o Flaco, com outra característica completamente distinta do Rony e do próprio Vitor Roque, é um jogador realmente muito eficiente. Ele paga pelo preço que o Palmeiras também pagou por ele, até a chegada do Paulinho e depois do Vitor Roque, ele durante um tempo foi o jogador mais caro da história do Palmeiras, e era um absurdo o Flaco Lopes ser o jogador mais caro, mas é também absurda o abusiva cobrança exacerbada sobre ele. Ele só no Brasil cabeceia menos que o Verratti, e não é demérito algum. E o Lopes tem uma coisa, que além da técnica de cabeceio e tempo de bola, ele tem o que nem sempre lhe é observado, mas que é uma impulsão gigante. Além de ser muito alto, ele tem uma impulsão absurda, né? E quem tem uma impulsão grande também tem velocidade. Apesar do corpanzil do jeito, o Flaco tem velocidade. Mas é um jogador que raramente faz o golaço que ele fez ontem. Dá até pra dizer que é golaço. Porque o Lopes, ele quando tem a bola dominada no pé, aí que é o problema. Ele precisa ser aquela coisa que o maravilhoso Dada Maravilha falava pra todo mundo, inclusive pro Zico, quando começaram juntos no Flamengo em 73. Galinho, não me dá a bola no pé, dá um pouquinho na frente, porque eu tenho que entrar rasgando, dividindo, eu não sei ficar com a bola no pé. Então o do Lopes é mais ou menos isso, ele dificilmente sabe o que fazer quando tem a bola no pé, embora ontem ele tenha sabido. Aliás, na mesma meta em 2022 que ele fez o primeiro gol pelo Palmeiras contra o Ceará, num gol até mais ou menos parecido. Quando o Lopes está sozinho à frente do goleiro, é quase como um pênalti pro Palmeiras, a bola não vai entrar, o Palmeiras já fica com aquele receio, aquele medo tal, que é bem corneta, bem torcedor, mas é por isso que o jornalista também tem que continuar sendo torcedor, porque o torcedor mais ou menos sabe algumas coisas dos times. E quando a gente fala de um outro time que não é o seu, não sei porque a torcida cobra, a gente tem que entender um pouquinho o lado do torcedor, porque ele está acostumado a vivenciar o lado bom e o lado ruim. E entendo que o Flaco Lopes tem muito mais questões positivas do que o palmeirense acha. Mas talvez não tantas como você tem falado. Mas, de novo, aqui é questão de opinião de um torcedor que sou eu, do outro torcedor de outro clube que é você, e de quem analisa futebol, cada um tem a sua. A gente discute até coisas indiscutíveis, como Rivelino, Zica, Ademir da Guia, Pelé, Messi, Maradona, Cruyff, porque não vai discutir se o Flaco Lopes pode ou não ser titular do Palmeiras em relação, por exemplo, ou em detrimento ao Vitor Roque. Para mim não se compara, o Vitor Roque é muito melhor que o Flaco Lopes. Mas tem jogos, e ontem era um deles, e também pelo desgaste físico, por essa maratona insana e intensa, pro Palmeiras, pro Flamengo, para todo mundo, que você precisa dar uma poupada. Não é que o Flaco virou titular ontem, não, é pensando também no jogo ainda mais duro pelas circunstâncias, como a gente falou há pouco, quinta-feira na altitude contra o Bolívar pela Libertadores da América. O Flaco ontem foi bem e de um modo geral ele vai bem, mas quando erra fica uma cobrança exacerbada, como já foi contra o Rony, e na história do Palmeiras até do Ademir da Guia, que se considerava lento, como falou agora o Bruno, o Everton é cornetado de maneira absurda, braço de jacaré, braço de Lacoste, não pega pênalti, como se fosse obrigatório alguém pegar pênalti. O Everton já teve grandes momentos de pênalti, o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica com um pênalti defendido pelo Everton no Maracanã contra a Alemanha, o Everton pegou aquele pênalti absurdo em 23 do Newton Santos contra o Tiquinho Soares, pegou de ontem, muito absurdo, e não só de ontem, há muito tempo no Brasil não tem um goleiro que saiba fazer a saída 1 contra 1, mano a mano como o Everton, o gol vira um gol caixote. Já perguntei até para atletas hoje como é que é enfrentar o Everton, e alguns mais velhos falam, é mais ou menos, e aí pegando da academia de goleiros palmeirenses, como era enfrentar o São Marcos, que também fechava o gol divinamente, né? E o Everton também tem essa qualidade. Aliás, o próprio Marcos diz que da cintura para baixo o Everton é muito melhor que ele, eu concordo, mas de um modo geral, na minha análise como jornalista,
pesquisador e palmeirense, no panteão da Academia de Goleiros Palmeirenses, eu ainda vejo Marcos, Leão, Oberdan e Everton. E o Everton, lembrando sempre que é completamente diferente o goleiro dos anos 90 para trás do que para agora. Eles são muito mais altos, muito mais fortes, muito mais ágeis e muito mais treinados. Então não tem como comparar. E lembrando que a meta ainda é a mesma, 2,44 para 7,32. Então o Everton, para mim, é o quarto melhor goleiro da história e o Palmeiras tem que celebrar essa grande liderança.